Índice Nasdaq 100. Qual será que é o melhor ETF para a gente comprar aqui no Brasil e conseguir investir nas 100 maiores e melhores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos? Bom, o índice Nasdaq 100 ele é um índice muito relacionado com tecnologias e muita gente quer investir nele aqui do Brasil sem precisar tirar o dinheiro, fazer câmbio, mandar ele para fora, até por questões tributárias, de custos, facilidades também para investir ou também por desconhecimento. E muitas vezes a gente quer saber mais do índice e acaba ficando meio restrito às informações aqui do Brasil. Então, o índice Nasdaq 100, olha só, ele tem as 100 empresas de tecnologia mais bem relacionadas aí do setor lá, principalmente nos Estados Unidos. A gente tem aqui 60% do índice, né, desse índice sendo composto aqui, ó, por empresas eletrônicas e outros 30, né, para fechar os 60, serviços de tecnologia. Então, majoritariamente, muito ligados aí à tecnologia. Só para a gente ter noção aqui né, nesse mapa, a gente consegue ver aqui que os outros setores aqui de consumo de duráveis, não duráveis, saúde, consumo cíclico, comunicação, acabam sendo um pouco menos relevantes, né? O foco mesmo do índice está aqui em tecnologia eletrônica e de serviços. Entre as empresas maiores e mais famosas, né, que a gente tem no índice, a gente tem empresas conhecidíssimas que muita gente quer de alguma forma investir e comprando esse fundo, né, enfim, o índice ou os ETFs, você consegue de forma diversificada e facilitada. Então, por exemplo, Apple, Nvidia, Microsoft, todas elas estão aqui já na ponta da frente com os maiores percentuais aqui de relevância do índice, né? Então, por exemplo, Apple, a maior empresa do mundo, Nvidia logo na sequência, poxa, Amazon, Meta, Tesla, então uma série delas aqui, né? O próprio Google, Netflix, uma série de empresas gigantes, e a gente pode ver que os top 10 maiores holdings, né, as 10 maiores posições da carteira, somam 50%. Isso fica muito nítido aqui. Olha só que interessante. Então, somente essas maiores 10 aqui já somam 50%, todo o outro restão aí são os outros 50%. Bom, e quando a gente considera aqui o desempenho, né, do índice Nasdaq com os seus pares não concorrentes, mas similares, como o Dow Jones e o próprio SP500, se a gente pegar aqui num horizonte, né, próximo aqui de 10 anos mais ou menos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vê que o QQQ, que é o ETF lá dos Estados Unidos, né, subiu muito mais do que o SP500 e do que o Dow Jones, né? Então, as empresas de tecnologia tiveram anos extraordinários aí nos últimos 10 anos, não quer dizer que vai se repetir, mas quer dizer que, enfim, de fato foi um bom investimento e, sinceramente falando, dificilmente vai começar a ser um investimento ruim, tá? Provavelmente não vai mais subir tanto assim, mas ainda assim são as empresas maiores do mundo, com as melhores gestões, pelo menos em termos de companhias, né? Quando a gente avalia a sazonalidade, ou seja, ao longo de vários anos, o índice Nasdaq aqui, né, ele performou nos últimos 10 anos, cara, ele performou positivo praticamente em quase todos os anos, né, com exceção de dois. Então, 2018 fechou praticamente no 0 a 0, né, menos 2%, e 2022 fechou com 33% de queda. Ok, queda relevante, realmente, mas somando os outros anos, quando você olha aqui, a sazonalidade ao longo dos anos, né, poxa, ele tá muito bem na foto, né? Então teve ano que rendeu 8%, ano que rendeu 18%, mas, poxa, teve ano que rendeu 54%, 45%, 37%. Então, quando a gente considera esse retorno total, né? Isso aqui não considera, considera tipo, dividendos totalmente reinvestidos, ele é um índice muito bom, né? Com ótimos resultados. E eu já quero saber de você, se gosta de investir em ativos dolarizados ou se prefere ficar só com o dinheiro no Brasil, comprando Petrobras e fundos imobiliários. E para nós aqui do Brasil, o que importa quando a gente quer comprar Nasdaq sem tirar o dinheiro, né, do Brasil, né, mandando lá para fora, pagando câmbio, às vezes pagando impostos? O que acontece? Aqui a gente tem dois ETFs que estão muito falados, possivelmente teremos mais em breve, mas esses aqui são os principais em relação a Nasdaq, tá? Inclusive tem um vídeo que eu falo só dos ETFs do SP500, vou deixar no card do final desse vídeo, caso vocês queiram conferir essa comparação de todas as opções. Mas aqui de Nasdaq a gente tem duas opções. A primeira é o NASD11 e a segunda é o QQQI11. E qual a diferença dos dois basicamente? Olha, quando a gente só olha isso aqui, eles basicamente vão pegar aqui o mesmo índice, que é aquele Nasdaq 100 dolarizado. Ambos se tratam aqui de ações internacionais, beleza? Então vão estar expostos à variação do câmbio, tá? Em qualquer um desses investimentos,
você está comprando o dólar junto, tá? Se o índice disparar e o dólar cair, você vai sofrer o mix dessa combinação de coisas. Mas isso muitas vezes é uma coisa boa, tá? Vai muito da sua estratégia, vai muito do seu perfil de risco, mas no geral, a gente, né, se tiver que fechar o olho e escolher daqui a 20 anos o que a gente tem que ficar entre real ou dólar, a tendência é que o dólar vá melhor, tá? Assim, historicamente falando e por outras questões. Mas é importante ter um pouquinho de cada moeda na carteira, né? E o ponto todo é que a taxa de administração do NAS de 11, ela é muito menor do que a do QQQI11 e eu já vou mostrar isso no detalhe. Quando a gente só considera o NAS de 11 aqui da XP, o que a gente vê na prática? Ele é um índice é um ETF que simplesmente vai seguir o índice, ele vai estar aqui cobrando, inclusive está meio desatualizado, né? 0,30%, 0,50%, mais ou menos nessa faixa, mas ele simplesmente vai comprar o índice da Nasdaq. Não vai pagar dividendos, você vai ficar exposto à variação do câmbio e vai pagar aqui 15% sobre o ganho de capital. Então, acaba sendo assim um investimento muito bom, mas assim não tem muito mistério. Você vai comprar aquelas empresas que eu mostrei ali no início do vídeo, né, de forma diversificada, facilitada, diretamente pela sua corretora aqui, não precisa ser XP, né? XP é a gestora, você pode operar por qualquer uma. E é isso, né? Você vai conseguir colocar aquelas ações na carteira, que é uma coisa um pouquinho diferente do QQQI11. Então, qual que é a primeira diferença de cara que o QQQI11, esse ETF de ações americanas, que também é relacionado com a Nasdaq 100, ele vai se relacionar, né? O que muda em relação ao ativo anterior? Primeira mudança gigante, né? Taxa de administração. Tá? Aqui a gente vai ter taxas que elas podem ir, por exemplo, de 0,83, que é o padrão, até 1,51 no pior caso, tá? Ele diz mínima e máxima. Por quê? Porque esse ETF ele compra um outro ETF lá do exterior. Então você pode ter as taxas sobrepostas. Quer dizer então que de cara não vale a pena? Não é isso. O que acontece com esse ativo aqui? Ele tem uma proposta um pouquinho diferente. Então, além de ele seguir o índice do Nasdaq 100, das 100 maiores e melhores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos e de alguns outros países, ele carrega um componente a mais, que é o pagamento mensal de dividendos, então de proventos, como vocês podem ver aqui, ó. Então, em outubro de 2024, por exemplo, dado super atualizado, ele pagou aqui 1,18%, que você vai ter um imposto de renda incidindo aqui, mas que vai dar mais ou menos aqui 1% ao mês. A proposta desses ETFs é, além de seguir os índices, eles pagarem 1% de dividendos ao mês. Poxa, é muito legal, né? Muita gente busca renda passiva, né, de pagamento de dividendos, mas existem alguns pequeníssimos detalhes que a gente precisa entender sobre essa geração de dividendos aqui de renda passiva, que faz com que você tenha que ver se realmente faz sentido na sua carteira. Quando a gente abre aqui a lâmina do QQQI11, a gente já começa a perceber aqui alguns detalhezinhos que o NAS de 11 não tem. Então, o primeiro ponto é a questão de, enfim, né, ter essa tributação extra. Então, assim, a venda de cotas é 15% igual, então até aí não muda nada. Né? Comprei, valorizou depois de 2 meses, quero vender. É 15% de R, beleza? Mas existe uma tributação aqui de proventos, né? Por quê? Porque esse é um ETF que ele está comprando um ETF no exterior, e aquele ETF do exterior está pagando dividendos. Então existe todo um imbróglio tributário, porque esses dividendos aí, eles acabam sendo tributados em 15%, de um jeito ou de outro, tá? Você não tem como fugir. Isso aqui, inclusive, é na fonte, tá? Você não precisa nem gerar DARF. Então olha que interessante, né? A frequência de pagamentos de dividendos que esse ETF está fazendo, já faz agora alguns meses, é mensal, tem aqui a cota proveniente, né? Enfim, os dividendos, e os percentuais. Então, eles miram ali, os ETFs de high yield que eles falam, né? Eles miram entre 12 e 14, 15% ao ano de dividendos. Depois você tem que descontar o imposto de renda. E aqui vai beirar mais ou menos 1% ao mês, tá? Lógico que isso nunca é certeza e garantido, tá? E já vou explicar a questão de como que eles fazem para gerar esses dividendos que não vêm das ações. Eles vêm de outro lugar. E aqui a gente tem as ações que a gente acabou vendo antes, né? Pode ver que 60% aqui é tecnologia, né? Então, mesmo que é eletrônicos e tecnologias, acaba pegando essa galera toda aqui, que querendo ou não, são empresas importantíssimas para todo mundo. Olha, o que é importantíssimo também, talvez não para todo mundo, mas para mim, é você deixar o like e se inscrever. Eu vou ficar muito agradecido. Então, quando a gente pega a lâmina original do índice e do fundo, né, do ETF principal, que o nosso QQQI11 está comprando, ele está comprando esse aqui, ó, QQQI
e deu, tá? Lá fora não tem o 11. E o que que esse ETF ele faz na prática? Ele acaba seguindo uma metodologia um pouquinho diferente. Então, ele ainda assim busca, né, render mais ou menos o Nasdaq 100, mas eles têm aqui o componentezinho adicional, que o índice de referência deles é esse aqui, ó. Acaba sendo o NDX aí, HIEN. Então, é um pouquinho diferente esse índice de referência, mas ele vai ser muito próximo ao Nasdaq 100. Qual que é a diferença deles então, né? Justamente a questão dessa geração de dividendos. Então lá fora, eles também, no caso, é a mesma coisa, são os mesmos números, né? Lá fora o imposto é um pouquinho diferente, mas eles usam aí a estratégia da famosa venda coberta de opções de compra, né? Então aqui, ó, covered call, né? Então eles acabam fazendo aqui a venda de opções de compra, geralmente fora do dinheiro, para com que essas opções não sejam exercidas e eles ganhem dinheiro com essas vendas de opções. Assim, ó, eu resumi aqui em 30 segundos uma operação super complexa de opções. Tá? Se vocês têm interesse, eu posso detalhar isso em outro vídeo, mas o ponto todo é o seguinte. Esse ETF, ele usa uma estratégia com derivativos, né, com essas opções, uma estratégia que ela é segura, né, não é que ela tem riscos gigantescos, ela tem alguns riscos, mas ela é relativamente segura, e isso faz com que exista uma renda mensal proveniente de dividendos sintéticos. Eles são sintéticos porque eles não são das empresas, eles são de operações com opções. Mas dividendo é dividendo e o dinheiro vai cair no seu bolso. Beleza. Qual que é o ponto de tudo isso? Olha, se você simplesmente precisa de renda passiva, realmente faz sentido você procurar estratégias que te paguem. Mas fique sabendo o seguinte, já que os dividendos eles são sintéticos, eles não são de empresas mesmo, né? não é proveniente do lucro das empresas, o que pode acontecer que é um risco e, no caso, acontece na prática, né? Quando o mercado da Nasdaq ele dispara muito para cima, né? Ele vai muito bem para cima, ele é muito forte, o que acontece é que essas calls, né, que eles venderam, acabam que elas não é que elas não dão dinheiro, né? Mas elas podem ser exercidas, tá? Então, o ETF ele pode render menos do que o índice Nasdaq em situações de alta muito forte. Esse é o maior risco ou receio que você tem, tá? Aí nas quedas, ele vai ajudar, vai piorar. Nas quedas ele tende a segurar um pouquinho mais, mas acho que não considera muito por aí. Assim, tem que considerar que ele vai cair igual, tá? Para ser mais conservador. Se ele cair menos, beleza, você tá melhor na foto, né? Mas tem que considerar que ele vai cair igual e vai subir um pouquinho menos quando o mercado estoura mesmo, tá? Isso é por uma questão complexa das opções. Elas vão ser exercidas, eles vão acabar tendo que se desfazer de alguns papéis. Mas essa é a proposta do fundo. Tá? Você tem que estar ciente disso. Mas assim, ele não vai prejudicar absurdamente a rentabilidade, tá? Né? Olhando aqui, por exemplo, esse estudo que eles botam na lâmina, né? O pessoal bota na lâmina aquilo que sempre dá certo, né? Não dá pra... Não tô dizendo que é mentira, tá? Mas assim, não tem todo o histórico aqui, por exemplo, desde 1990 para a gente estudar. Aqui é só o PDF deles, desde quando abriu o fundo, ok, né, tudo certo, mas certamente existiram aí outras situações. Né? Então, o que a gente vê aqui? Aqui tem aquele índice que a gente viu, com um nome bem diferente, a cota do QQQI11 e QQQI11 mais proventos. Né? Então, a gente já percebe que se você reinvestir todos os proventos, vai ser muito próximo aqui ao NDX HIN. E se você não reinvestir os dividendos, ele vai ficar aqui com uma valorização um pouquinho menor. Inclusive, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, sobre reinvestir dividendos, sim ou não, por que vale a pena, por que não vale. Também vou deixar no final aqui do vídeo, naqueles cards do final, tá? Lá eu vou provar para você que provavelmente você não devia estar procurando muito dividendo. Olha, e o ponto todo é, qual é melhor? Bom, antes da gente entender qual é melhor ou qual que é pior, isso obviamente depende da sua carteira, do seu perfil, da sua necessidade de liquidez e de uma série de coisas. Então, ter Nasdaq 100, né, o índice em si, independente do ETF, tá, na carteira, é interessante? Bom, é interessante porque você está exposto ao dólar, a empresas de tecnologia americanas, né, na maioria delas, empresas, poxa, são as maiores do mundo, são empresas muito interessantes. Quem fala que não é interessante isso, poxa, tem uma tese de investimentos muito boa, né? No geral, é interessante você ter ativos com essas características, né, de serem muito bons, né, serem, enfim, os maiores do mundo, porque, enfim, são questão boa para sua carteira. Mas, lembre disso, Nasdaq 100, o próprio SP500, Bitcoin, renda fixa, Tesouro IPCA mais 7, essas coisas, elas são só ativos separados.
Você precisa fazer o mix de ter as classes muito bem definidas e saber montar a carteira de forma completa. Porque senão você fala, comprei Nasdaq. Em um ano que ela deu muito boa, a sua carteira vai bombar, vai voar, você vai estar feliz da vida. E que bom, eu torço por isso. Mas nos anos que Nasdaq for mal, se você só tem ela, o seu portfólio vai despencar provavelmente, você talvez até demore alguns anos para se recuperar. Então, o bear market aparece para todo mundo. É por isso que a gente não pode concentrar demais, né, na nossa carteira apenas um ativo ou dois. Precisa ter uma diversificação mais abrangente, um pouco mais bem calculada. De novo, né, perfil de risco, necessidade de liquidez, quanto tempo você pretende ficar investido, qual a sua necessidade, se realmente é dividendos ou se é valorização. Então, tem que colocar tudo isso na conta para fazer realmente investimentos aí inteligentes que resultem em capital. Se você sabe fazer isso, beleza. Se você não sabe, eu ofereço as minhas soluções de carteiras recomendadas. Tem QR Code, link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Bom, então qual é o melhor de fato, né? Como eu falei, depende um pouco de cada perfil, de cada questão que você está com necessidade, né? Então, por exemplo, para a maioria das pessoas, o que eu vejo, e aí até uma preferência pessoal, tá bom? Não é recomendação de investimento, recomendação vocês já entenderam, né? QR Code e link na bio, mas é uma opinião pessoal. Eu não gosto tanto de ativos que fiquem pagando dividendo e me pagando renda, tá? Por quê? Porque se você está buscando esses ativos, geralmente você quer, enfim, pagar suas contas no dia a dia e eles não vão valorizar tanto assim. Se você reinveste todos esses dividendos, então você não deveria estar buscando empresas pagadoras de dividendos, você deveria estar buscando um ETF que reinveste para você, como o QQQ lá do exterior ou o NASD11. Então, no geral, eu acho que faz mais sentido para as pessoas, pegando um público super geral, tá? Não sei com quem que eu estou falando, inclusive escreve para mim como é que é a sua carteira, qual o seu perfil, o que você prefere. Mas, no geral, o NASD11 ele acaba se encaixando melhor nas carteiras das pessoas do que o QQQI11, tá? E não é porque ele é um ativo ruim ou por causa dessa questão do dividendo sintético ou por causa do imposto, nada disso, tá? São ativos muito bons ambos, mas para a maioria das pessoas não faz sentido empresas e ativos pagadores de dividendos. E se você quer saber mais sobre esse meu ponto, que eu explico no detalhe tudo isso, está aqui o vídeo dos pagadores de dividendos, que não faz sentido, e também uma comparação sobre os ETFs do SP500, que eu faço mais ou menos a mesma explicação aqui, só que com o irmão mais velho aí do Nasdaq, né, que é o SP500. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.